A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Salve, salve, Central Cine Brasil de número 75, nosso encontro semanal para bater um papo sobre cinema nacional em central3.com.br ou no feed, você procura aí no teu celular Central Cine Brasil e toda noite de quinta-feira aparece um novo papo sobre os filmes brasileiros, uma entrevista com um diretor, com um ator, com produtores, tudo sobre o que está rolando no cinema nacional contemporâneo. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo de Bruno Graziano. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Bruno. 2017, eu cravo, espero que vocês também, o maior ano do cinema brasileiro. A Mostra de São Paulo não nega a maior seleção de exibição de longas metragens brasileiros da história. Bruno Dias, boa noite. Boa noite, Paulo, aqui, muito contente de estar de volta à Central Cine Brasil para falar de festivais de cinema. A gente vai falar hoje muito sobre a Mostra Internacional de São Paulo, que está começando exatamente hoje, no dia em que gravamos, quinta-feira, 19 de outubro, edição de número 41, vai até 1 de novembro, com quase 400 filmes de 59 países, 40 salas inseridas na programação da mostra e uma seleção de 64 longas nacionais. Desses 64, 54 concorrem ao Prêmio Petrobras de Cinema, o prêmio que dá R$300 mil para os vencedores. 200 mil para a melhor ficção, 100 mil para o melhor documentário. Vamos falar de alguns destaques brasileiros, começando pelas ficções e começando por As Boas Maneiras. A gente vai ouvir um trechinho do trailer e depois a gente pode falar um pouquinho sobre o filme. Inclusive você, né, Bruno, tem algumas boas sobre As Boas Maneiras. Vamos ouvir um trechinho e a gente já retorna. Dorme no feno, dorme cavalinho, aproveita que é pequeno. – 28 semanas, tá tudo em ordem. Ele é normal? É. Dormiu bem? Eu sou esquisita. Você anda pela casa de noite. Ana? Bruno Dias, você assistiu As Boas Maneiras, confere? Sim, eu acabei de chegar, estava a trabalho cobrindo o Festival de Cinema Fantástico de Sitges, que é perto de Barcelona. E As Boas Maneiras estavam na competição oficial e acabou levando o prêmio da crítica e menção especial de melhor atriz para Isabel Zoá também. As Boas Maneiras é um filme muito, muito, muito interessante mesmo. Assim, ele é um filme que ele tem duas partes. Só dá o crédito, né, que eu não citei no começo, Juliana Rojas e Marco Dutra, desculpa. Que é a dupla que já trabalhou junto. O Marco Dutra é o diretor que fez o Quando Eu Era Vivo. E até comentei com ele, eu conversei com o Marco e falei assim, qual que é a próxima cantora pop brasileira que você vai trabalhar, né? Porque Quando Era Vivo ele trabalhou com a Sandy, e aqui nos Boas Maneiras ele trabalhou com a Marjorie este ano, que tá uma loucura de performance, assim, beirando entre o drama e a comédia. Então, As Boas Maneiras é um filme com duas partes distintas, com dois tipos de sensações de terror e referências de terror distintas. Eu até vou ler aqui uns comentários que eu separei, ó.
As Boas Maneiras, inquietante, meigo e aterrorizante. O Casal do Medo, Juliana Rojas e Marco Dutra, mostram em Cities uma consistente adaptação do folclore brasileiro. Uma história que parece ser sobre uma amizade improvável entre duas mulheres, para se tornar sobre a loucura de uma e sobre o amor incondicional de outra. Com duas partes distintas, As Boas Maneiras é, na verdade, 2 filmes em um. A primeira parte, um thriller social, onde as atrizes Majestiano e Isabel Zoá entrelaçam mistérios e segredos, e a segunda, que vira uma matinê brutalmente doce, que traz um novo personagem a ser descoberto pela cultura pop brasileira. As Boas Maneiras é, acima de tudo, o nosso folclore feito com propriedade e satisfação, dentro do gênero fantástico. E tudo apoiado por um dos melhores efeitos especiais já realizados em um personagem no cinema brasileiro. Bruno, nossa cultura de terror cinematográfico, a sua relevância está unilateralizada em José Mojica Marins, o Zé do Caixão. Juliana Rojas e Marco Dutra, com essa nova tendência de terror psicológico brasileiro, entraram aí pra importância, você acha? Eu acho pelo estilo, talvez, porque eles estão muito com os curtas e longas que eles fazem ou juntos ou separados. É mais uma questão muito mais aqui que você falou, terror psicológico. Talvez, sei lá, se você quer fazer algum tipo de referência a alguém no exterior, mas é muito... Não chega a ser igual, talvez o Michel Haneke, assim, mas é uma coisa meio bem distante, assim. A primeira parte dos Boas Maneiras lembra muito essas coisas meio nos filmes do Sérgio Bianchi e do Carlo Rauschenbach, mas de uma maneira fantástica. É meio que Bebê de Rosemary, e a segunda parte eu meio que falo que vira um filme da Turma do Benadinho sensacional, assim. Seu sonho, aliás, é que eles dirijam um longa-metragem live action da Turma do Benadinho. Não, foi só um comentário que eu fiz, que eu acho que eles trabalham... Tem um garoto que faz o Joel na segunda parte do filme e ele é muito bem dirigido. As Boas Maneiras é bom que trabalha muito bem o nosso folclore. E é um filme que passa voando e cria uma fotografia fantástica, cria uma São Paulo bem lúdica e bem estranha, mas próxima ainda. E é um destaque do festival, porque aqui já ganhou, olha só. Levou os prêmios no Festival do Rio, né? Melhor longa de ficção, melhor atriz coadjuvante para Majestiano e melhor fotografia. Além de um prêmio especial do júri também em Locarno. E ganhou o prêmio... Em todos os especiais aí dos jornais na semana, todo mundo convidando para As Boas Maneiras, de fato, né? E o filme está no começo da carreira, então... Não, ele só deve estrear ano que vem. É possível que ainda ganhe mais prêmios, que ainda... eu lembro que... Mas diz aí, Bruno, candidato a um dos melhores do ano, você acha? Pelo caráter sui generis. Que, assim, é um filme que eu não vi igual no Brasil esse ano, assim... E também por uma coisa que o cinema ele é gênero por excelência. E é um filme de gênero, é um filme de monstro. E isso trabalha muito bem as questões que a gente fala, questões do artifício cinematográfico. E o plano final é muito, muito, muito foda, assim. É muito cinema de gênero, cinema de aventura, assim. E, é imperdível, assim. 4 sessões da mostra, Boas Maneiras. Quem puder assistir, corra. Vamos tratar de outras ficções? Gabriel e a Montanha, de Felipe Barbosa, outro filme que tem gerado muita expectativa, estreando na mostra também de uma carreira muito sólida lá fora, né? Outro filme que está trazendo muita expectativa. Do que vocês viram e leram, acha que vem coisa boa por aí também? Eu não vi ninguém falar mal do filme ainda. Tido como nosso Into the Wild, na natureza selvagem... Realmente o trailer eu achei acachapante, me parece ser um filmaço. Como a gente até comentou aqui em outros programas, parece que o ator que faz o Gabriel, ele usou as mesmas roupas, que o Gabriel usou também, e passou em Cannes. Era um filme que estava meio cotadinho para ser indicado ao Oscar. E... É um filme indie, né? Não, é um filme indie. É um filme que já vem com grife, né? Tem também A Moça do Calendário, de Helena Inês, que para muitos
muito surpresos com um novo filme aí da Helena, né? Filme agora fresquinho, teve lá também no Festival de Brasília. Outra dica para ficar de olho, além de, como a gente destacou aqui na pauta, homenagem a Paulo José. Vai ter Macunaíma, O Homem Nu, O Padre e a Moça. Para quem quer fazer uma revisão aí de alguns clássicos, também tem a chance agora na mostra. Grande ator, o nosso Paul Newman. Você acha o Paul Newman? Paulo José? Eu acho que o Paulo José é o Paulo José. E Macunaíma, talvez top 3 da história do cinema brasileiro? Eu coloco 10. Mas é um filme que me marcou muito, assim. Se esse é o melhor ano da história e Macunaíma já tá no top 3, aí fudeu, né? Não vai caber mais nada. Mas Macunaíma é de 69, né? Você tá falando. E a Helena Ignez, interessante como ela vem mantendo uma produção contínua, né? Como realizadora. Ela que traz assumidamente as inspirações e os vestígios do cinema de invenção de Rogério Sganzella. Praça Paris, filme que deu a Lúcia Murat prêmio de diretora de ficção na Premiere Brasil do Festival do Rio. Outro filme aí sendo muito destacado, o Praça Paris. Que a gente tem mais? Vazante, de Daniela Thomas, filme de longa discussão em Brasília. 3 veteranas, 3 mulheres veteranas. A primeira sessão, né, do Vazante, depois de toda a discussão lá em Brasília, né? Em São Paulo é estreia mesmo. Isso. Eu posso ler a sinopse? Por favor. Vazante, Minas Gerais, Brasil, 1821. De volta a casa, depois de uma longa viagem conduzindo uma tropa de escravos, Antônio descobre que a mulher morreu em trabalho de parto. Sentindo sozinho isolado em uma fazenda, ele busca um novo casamento com Beatriz, uma menina jovem, que frustra seus planos de ter filhos. Antônio volta às expedições, negociando escravos e gado. Sozinha na imensa propriedade, Beatriz encontra nos seus escravos companhia. Uma traição implode e a família entra numa espiral de violência, que é o anúncio dos ventos da mudança. Puta sinopse, hein? Boa. Vazante representa nessa polêmica o embate entre a análise crítica do século XXI, que mistura política, ativismo e tudo o que é mais, e aí se você concorda ou não é outra história, com um certo status quo de realização de cineastas mais antigos e mais consagrados, que realmente tem o direito de fazer o que quer, mas que eu acho que tem que ouvir o que não quer. Eu acho que até... Eu não assisti o filme ainda, mas acho que daria um bom double feature com Joaquim, talvez, o Vazante. Deve ser uma análise interessante de se fazer. Pra quem não acompanhou, né, a Daniela Thomas exibiu o filme lá no Festival de Brasília e na manhã seguinte, no debate, acabou sendo muito questionada por integrantes do movimento negro, também por críticos, pelo retrato que faz, né? E ela tentou se justificou como, né, isso que você falou, né, Grazi, do direito de fazer um filme de época. Ela falou, meu filme não é o filme do movimento negro atual. Enfim, e fica esse embate de fato entre as pretensões de um cinema contemporâneo e as suas possibilidades também de retratar, né, de fazer um filme de época, né? É uma ótima discussão, eu acho, né? Qualquer diálogo ou pensamento sobre como o Brasil se tornou Brasil nas nossas relações privadas é importante. Então, assim, falar sobre o século XIX, quando o Brasil ainda era um país totalmente escravocrata... Quando criou-se o Brasil moderno, né? É onde surgiu tudo o que a gente está aqui hoje. Então, mesmo as pessoas meio que hoje têm uma reação imediata a tudo, sem uma certa... matutar realmente a obra... Não sei, a polêmica foi, não sei, pareceu um pouco exagerada em Brasília, não sei. Eu concordo com você, Bruno, que o século XVIII é o século que nos define. E a única coisa que eu tenho a dizer, antes de ter visto, né, a Vazante, é, na verdade, meus parabéns para o curador do Festival de Brasília, que é o Eduardo Valente, que é um cara muito respeitado dentro do cinema brasileiro, que foi o responsável pelos encontros do cinema brasileiro, que promoveu os filmes brasileiros para entrarem. É o grande responsável pelo ápice das participações de filmes brasileiros dentro dos grandes festivais internacionais. Ele assumiu Brasília em 2016 como curador, como diretor artístico, e em 2017 já se vê a sua mão. O Eduardo Valente é um cara que acredita que festivais de cinema tem que ser
tem que ser experiências quentes, experiências realmente reveladoras e intensas sobre o pensamento crítico do cinema brasileiro. E hoje, quem acompanhou o Festival de Brasília esse ano viu que o tom mudou. Ou seja, o festival não é para se aplaudir realizador, o festival é para se discutir cinema. Boa. E a gente vai poder assistir e falar depois, né? Mas acho que eu concordo com o que vocês falaram e fica isso, né? O que a gente faz com as histórias, né, de época, então, né? Acho que esse é o grande ponto, né? Esse embate entre os anseios contemporâneos e um retrato de um filme antigo. Mas isso é uma questão ampla, porque que nem... Eu não tô querendo contextualizar nada, mas assim, provavelmente se tiver alguma cena de tortura e maltrato... Parece que nenhuma cena em si foi questionada. Não. É mais não existe um personagem negro atuante, né? São só figurantes. É isso. É a perspectiva, né? Enfim. Exato. Vale assistir e debater sempre. Arábia, de Afonso Shoa, já conversou aqui. Desculpa, Paulo. Daniela Thomas, pré-convidada. Já seria uma honra tê-la aqui no nosso programa para falar sobre Vazante. O filme, a gente acabou não falando, né? Porque a ebulição política tá alta, mas o filme preto e branco, né? Me parece com planos longos, né? O trailer chama atenção ali para quem foi no cinema recentemente. Tá rolando o trailer, né? E parece que em termos de fotografia, de cinematografia, o filme é muito, muito bom. Arábia, de Afonso Shoa, participou aqui com a gente já na época de A Vizinhança do Tigre. Ele dirigiu ao lado do João Duman o Arábia, melhor filme lá em Brasília. Vamos ouvir um trechinho do trailer do Arábia e a gente segue dando dicas aí pra mostra. O que aconteceu? Ele estava bem, inconsciente. O médico também achou que não era nada grave, que ele ia ser liberado hoje ainda. Mas depois que chegou aqui, dormiu e não acordou mais. Eu sou igual a todo mundo. A minha vida é que foi um pouco diferente. É difícil escolher um momento marcante para contar. Porque no fim de tudo, o que sobra mesmo é a lembrança do que a gente passou. Galo cantou madrugada na campina. Manhã menina tá na flor. Tem também Zama, da Lucrécia Martel, filme que tem Matheus Nastegari no elenco, filme com produção brasileira e que é o escolhido argentino, né? A disputa do Oscar de melhor filme estrangeiro. Filme que também, principalmente pelo Matheus, né? Deve chamar muita atenção. Tem produção brasileiríssima e tá aqui também na mostra. E o último filme de ficção pra gente... Do Zama, que é uma curiosidade, é a fotografia do Rui Poças, que é o mesmo fotógrafo do Deserto, o mesmo fotógrafo do As Boas Maneiras, que é, na verdade... O mesmo fotógrafo do Severina, do Felipe Rich, que estreia na mostra. E não, é sempre fotografias emblemáticas. Ele fez o Tabu, né? E que agrada os olhos. Português, né? Português. E uma última ficção pra gente partir pros documentários, O Beijo no Asfalto, de Murilo Benício. Murilo Benício também tocando aí a direção. Uma adaptação da peça do Nelson Rodrigues. Tem Lázaro Ramos, tem Fernanda Montenegro, tem Débora Falabella. Amanhã tem uma sessão especial com toda a equipe. Pelo elenco de peso, é um filme que deve ter boa repercussão aí de mídia também. Posso mandar mais duas sugestões? Manda. O Nome da Morte, do Rick Goldman, que é o mesmo diretor do Princesas e do Jean Charles, que é um filme sobre um assassino, um pistoleiro responsável por 400 assassinatos. Deve ser bem interessante. E outro é Homem Livre, que tem um trailer muito interessante, que é como se fosse o final do bingo, se fosse de verdade. É uma celebridade indo fazer um tratamento antidrogas numa igreja evangélica e coisas acontecem. Então, esse Homem Livre é um filme que eu tô querendo... Se eu fosse ver um filme agora da Mostra Nacional, eu veria o Homem Livre. Maravilha. Vamos dar uma passada pelos documentários, que também tem seu prêmio próprio. Só comentar, Paulo, Manda. O Murilo Benício é o nosso Colin Farrell. Murilo Benício. Documentários, o Heitor Dália, que conhecido aí por Cheiro do Ralo, por Serra Pelada, tá num documentário da Mostra, tá com um documentário da Mostra,
Yoga, Arquitetura da Paz. Ele mergulhou aí nessa arte milenar a partir de um livro do fotógrafo Michael O'Neill e foi registrar aí grandes mestres da yoga. Enfim, um cara conhecido aí do público pelas suas ficções, tá com esse documentário mais do que temático. Fala assim, tem cara de filme do Sebastião Salgado, e é baseado num livro de fotógrafo, então tem bem essa cara do Sebastião, talvez, o Heitor. E bem interessante, assim, o Heitor fez muita publicidade, fez filmes bons e filmes questionáveis, mas interessante o Heitor indo nesse lado. Tá aí nas pistas, Pena não termos Lucas Borges, que é um apreciador da yoga. Também podemos citar Todos os Paulos do Mundo, um filme, uma cinebiografia sobre o ator Paulo José, tal qual Paulo Altran, o Senhor dos Palcos. Enfim, 2 documentários que homenageiam aí Paulo José, feito por Gustavo Ribeiro e Rodrigo de Oliveira, e outro sobre Paulo Altran, esse do Marco Abujanra. Muitas mesmo, biografias de atores, né, e personalidades nesse momento no Brasil. Paulo, o canal Curta é um canal que vem apoiando muito, dentro dos editais federais, vem apoiando muitas cinebiografias. Muitos desses filmes, acho que alguns desses filmes são coproduções do canal Curta. Pelo que eu vi ultimamente, acho que até 2030 a gente zera a nossa dívida com o século XX de retratar personas importantes. Então esse próximo aqui vai corroborar com a tua opinião. Eu, Pecador, um filme sobre Aguinaldo Timóteo. Mais uma cinebiografia do Nelson Roueneff, que é o cara que fez Calbi, Paulo Francis, Chacrinha, já tem longa passagem com cinebiografias pela mostra. Agora vem com Eu, Pecador, filmando ali o Aguinaldo Timóteo entre os shows e a campanha de vereador na cidade do Rio. Curioso, porque assim, a gente fica falando, né? Porque o Aguinaldo Timóteo, ele virou uma caricatura dele mesmo nos anos 2000, né? Ele é o Aguinaldo Raiol, os dois. Ele virou meio que quase que um personagem do Pânico, assim. Ele virou um personagem do Pânico, na verdade. Ele teve na Casa dos Artistas, né, o Aguinaldo Timóteo. Ao mesmo tempo era um galã, assim como o apresentador do programa da Gazeta, o nosso amigo... Mas as biografias do considerado, entre aspas, né, brega brasileiro são sempre interessantes. Muito boas. E sempre uma boa retrato realmente de personagens que fizeram parte da cultura popular brasileira. Porque uma coisa a gente não pode ignorar dentro da música brasileira. A primeira metade do século passado, ter voz era um atributo acima de qualquer outro. A bossa nova que inverteu este valor, né? Então o Aguinaldo Timóteo, ele ainda resistiu ali a uma era de que a voz era o principal atributo de qualquer artista musical. Um cara que vai para um caminho completamente diferente é o Belisário Franca, que é o diretor de Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil, filme que chegou a estar numa pré-lista de indicados ao Oscar de melhor documentário, e ele está com outra história muito forte, muito importante na memória brasileira, Soldados da Araguaia, abordando talvez a mais famosa guerrilha aí do país em tempos de ditadura, pelo ponto de vista dos soldados que combateram lá na guerrilha do Araguaia. Então é do ponto de vista dos militares. Isso. Mas interessante também, porque foi realmente a única guerrilha forte, assim, que as pessoas que eles foram e ficaram um tempo lá... É a mais famosa, no mínimo é a mais famosa, né? Você falar de grandes ocupações Brasil adentro, realmente, né? Quase 100 guerrilheiros, né? Então realmente foi... Isso ainda é um longa, né? Já fizeram... Em alguns longas de ficção tem certas passagens, mas não tem um filme só disso, entendeu? Estamos de olho, hein, Belisário? Dois filmes da situação política brasileira. Operações de Garantia da Lei e da Ordem, da Júlia Murat, que aborda os protestos de junho de 2013. E O Muro, de Lula Buarque, que mostra as manifestações em torno que culminaram no impeachment da Dilma no ano passado. 2 filmes desses tantos, né, que estão sendo rodados nesses... Já vamos aí para... 2017 parou um pouquinho, né, mas nesses 4 anos de intensas manifestações de rua no Brasil. Interessante, né, que é o primeiro filme sobre o impeachment da Dilma. Já saiu em outros veículos, já se sabe, mas quem ainda não sabe,
saiba que alguns filmes, eu diria que quase uma dezena de filmes de longa-metragem estão sendo finalizados de alguma forma sobre o impeachment da Dilma Rousseff. E esse é o primeiro que eu vejo estrear, né? Eu li alguns elogios já, eu não sei, eu confesso que eu não estou agora aqui aberto com a carreira do Muro, mas ele já foi exibido, vou abrir aqui. Pra quem não sabe, Ana Mulher fez um filme sobre a intimidade da Dilma durante o processo de impeachment. A Petra Costa reuniu diversos realizadores pelo Brasil para captar a comoção popular pró e contra impeachment, ou pró e contra golpe, dependendo do ponto de vista. E tem outros realizadores, tem muitos realizadores com filmes, aliás, com dificuldades de conseguirem recursos para ser realizado. Então o Muro é o primeiro realmente de uma leva, de um fato histórico brasileiro que vai ser lançado. Então, que ainda não acabou esse fato histórico. Ele passou no Rio, na Novos Rumos do Rio, do Festival do Rio. Do Festival do Rio. Então realmente é um dos grandes destaques da mostra mesmo. Agora, uma pergunta de cunho bem pessoal, né? Também não assisti o filme, não tô querendo jogar o filme, mas vocês, no duro, assim, tem saco hoje pra ir ao cinema ver um filme sobre manifestações no Brasil? Eu falar isso assim, desde 2013. Você, Bruno, que também tá muito mais próximo da cena do documentário brasileiro. Encheu o saco documentário sobre as manifestações, não em termos do conteúdo da linguagem, em termos da quantidade que teve já. Tem uma... Não, eu só ia dizer que já tem uma primeira era desses festivais, desses filmes, né? Futuro Junho, 20 centavos... aquele Junho, o Com Violência, que era do coletivo lá de Fortaleza, que pra mim é o melhor desses. Eu acho que esses muito ligados às transmissões de internet de 2013, né? São praticamente compilações de tudo que rolou e acho que funcionam bem como documento histórico. Acho que eu gostei desse de Fortaleza pelo fato de não morar em Fortaleza, então era o que tinha mais imagens inéditas pra mim, né? Você assiste as imagens de São Paulo em 2013, elas são, né, a gente já estava vendo elas, né, ao vivo e também no celular e no computador. Agora, o que eu espero é que nesse segundo momento, se está saindo um filme hoje sobre 13, como que ele vai trabalhar uma certa reflexão, né? Porque a história está seguindo, né? Não é mais só contar que a bala de borracha fez o Sérgio perder a visão, que a Juliana, repórter da Folha, quase ficou cega. Isso já foi registrado naquela primeira leva de filmes. Ao mesmo tempo que o filme demora para ficar pronto, né? É por isso que eu estou curioso para entender se esse filme... se o filme vai ser uma nostalgia de 2013... Pô, esse momento passou, né? Aproveitou-se mal ou bem, enfim. Ou se ele já dá um salto à frente, né? Se ele já consegue refletir sobre o que 13 tem relação com 16, com 17, enfim. De fato, se você for pegar o 20 centavos, que é primeiro lançamento, que já é uma montagem um pouco mais pressionada pelo imediato, e o Junho, que já consegue ter um tempo maior de reflexão, e agora o da Júlia Moura, eu acho que a quantidade de produções deve ser inesgotável. Quanto à pergunta do Bruno, eu sendo bem sincero do fundo do meu coração, acredito que o cinema documental perdeu o seu efeito imediato. Um documentário não tem mais relevância nos termos de possibilitar ou de ser um argumento dentro de uma revolução qualquer que possa existir culturalmente, socialmente, economicamente. Dentro do circuito comercial, então, eu considero um defunto. A insistência em lançar documentários como esse, por exemplo, que não são de grandes personalidades pop, ou documentários que não possuem nitidamente um potencial de público, potencial popular de público, eles devem ser lançados em cinema alternativo, em exibições alternativas, on demand, mas em praças, em cineclubes, porque a materialização ela é crucial, mas o lançamento, a importância imediata de qualquer documentário dentro do século XXI, para mim, está escassa, está minúscula. Mas então, assim, eu acho que você não sai de casa para pagar o ingresso num dia comum para assistir um documentário desse, é isso que eu tô falando. Não, mas você fica em casa para ver o documentário. Em casa você assiste. Ou se for um evento muito especial. E um detalhe do Muro vendo aqui... com debate, o Muro, né? parece vai um pouco além, porque o Muro tenta fazer uma analogia, parece que o filme vai até Berlim, até a Cisjordânia e Gaza para ver os muros
e para ver como essas dicotomias sociais, essas separações de ideologias extremas separaram nações. Então ele meio que faz uma analogia com a Alemanha e com Israel e a Palestina. Então acho que ele dá esse passo além que o Júnior estava falando. Pois é, também tem um filme que parece muito interessante, do Caio Cavecchini e do Carlos Juliano Barros, que já tiveram aqui com a gente também 2 vezes já, o Juliano, né? Falando do filme do Jean Willis e falando do filme sobre o amianto, né? Juliano é um habitué quase. Agora eles estão com Cartas para um Ladrão de Livros, que é uma historiaça, né? Do Laércio Rodrigues, o maior ladrão de livros raros do país, que o Juliano começou a trocar cartas com o Laércio quando o Laércio estava preso, foi criando uma intimidade, entrevistou o Laércio, foi contar essa história e... deve ser muito bom, viu? Porque os caras têm uma pegada jornalística muito apurada e é um tema nada óbvio, né? É tão bom, eu fico tão feliz quando vejo um documentário que não tem efeméride, não é que o cara tá preso há 10 anos, não é que faz 20 anos. Ele buscou esse personagem e fez um doc dele. Não tem nenhum motivo pra sair o filme do Laércio esse ano, é puramente a sensibilidade do diretor mesmo, assim. Ficou lá trocando cartas, pesquisando, acompanhando o que saía do cara, lendo toneladas de como se chama? Dos documentos jurídicos, né? Dos processos em relação ao Laércio. E agora sai o filme, né? Então é bem legal ver uma sacada 100% autoral mesmo, né? Não aconteceu nada específico pro filme estar saindo. Em termos de premissa, top 5 do ano, né? Não, e, vamos ver o documentário, é um puta documentário com cheiro de... Vira ficção, hein? Exatamente. O nome do doc é Cartas para um Ladrão de Livros. Parece nome de filme americano. E quem quiser saber mais, o Juliano escreveu uma matéria na BBC. É só procurar aí na BBC Brasil, Cartas para um Ladrão de Livros. Tem lá um texto em que ele conta essa relação com o Laércio. E mais um filme pra gente citar, Saudade, do Paulo Caldas, o paraibano Paulo Caldas, diretor de Baile Perfumado. Fez um filme sobre essa palavra em codireção com o Lírio Ferreira. Com Lírio Ferreira, isso. Fez um filme sobre essa palavra que a gente tanto ouve, que só existe em português, né? Então ele viajou para Portugal, viajou para Angola, viajou pelo Brasil e fez um filme sobre saudade. E aí enfim, curioso para ver, né? Para sacar qual foi a sensibilidade aí do Paulo Caldas para fazer um livro sobre um sentimento, sobre uma palavra, sobre uma condição e tal. E eu gosto muito do Baile Perfumado, hein? Vale sempre citar. Um marco do cinema brasileiro. O Paulo Caldas, que apesar de paraibano, faz parte da famosa turma de Recife, ou que fez o chamado Cinema Pernambucano da Retomada. E o Paulo Caldas, dentre todos os principais realizadores, é o que menos realizou. Né? Tem atos maiores entre os filmes. Fez o clássico O Baile Perfumado, depois fez filmes não tão repercutidos como Deserto Feliz, e que volta realmente com aquele típico filme que, se você não tivesse feito, um dia alguém faria. Saudade, tá aí Vamos ver, nova... curioso com o novo olhar de Paulo Caldas. E agora, para encerrar a mostra, qual foi... Lembranças da mostra, lembra um pouquinho? Pô, que difícil, eu não sou tão assim cinéfilo quanto vocês. Pô, brasileiros eu vi bastante filme brasileiro. Mas hoje eu estreiei bem, viu, Bruno? Deixa eu registrar aqui. Você um filme? Eu fui às 3h45, As Duas Faces da Felicidade, na Cinesala, e dormi 90 minutos naquele maravilhoso sofazinho da Cinesala, aqui pertinho da gente, na Fradique Coutinho. Esse filme é nosso? Não, é um filme francês dos anos 60, e eu fui no susto, e fui depois do almoço, e não era um dia muito bom, e aquele sofá A vinheta da mostra tá bonita na tela? Tá bonita, Ai Weiwei, né? Tem que bater palma pra vinheta. Sabia? Bater palma pra vinheta? Tem que bater palma pra vinheta, porque é um costume de festivais internacionais que eu vou trazer pra cá. Você vai trazer? Porque eu tava em CITES, cara, todo mundo batia palma pra vinheta em todas as sessões. O que você ia dizer de lembranças da mostra pra gente fechar? A mostra é fundamental pra qualquer amante paulistano e paulista de cinema. Eu vim de 99 até 2005, eu vinha de Santos, ficava na casa da minha tia ou do meu tio alguns dias pra vir na mostra.
Depois me mudei pra cá. Então a mostra é tipo um paraíso dos cinéfilos. Tem filme de todo jeito, tem filme, lançamentos americanos bem com antecedência, tem retrospectivas de diretores incríveis. Os melhores filmes que eu já vi na minha vida, eu já vi na mostra e nunca mais vi em nenhum lugar e nunca mais achei nem agora na área da internet. Você gosta desse termo, a era da internet? Cara, a era da internet é um negócio muito bizarro, né, cara? Eu me senti agora com 55 anos. Pois é, eu achei pesado esse termo também. Mas fala então um filme aí, lembra um filme que você viu na mostra. Um filme que... O primeiro filme nacional que eu vi foi um filme chamado de Cara Limpa, que era um filme bem tosco, assim, na verdade. Mas eu vi na mostra O Cheiro do Ralo na época, foi muito bom. Vi na O Cheiro mostra. do Ralo, vimos, éramos contemporâneos, estávamos estudando juntos. O Cheiro do Ralo, que na época causou muita repercussão por ser um filme produzido de forma independente. Filme que custou, acho que R$300 mil na época. Até. Produzido com recursos todos os coprodutores e tal. E que ganhou o prêmio, né? Ganhou o prêmio do público naquela mostra. Também foi o filme brasileiro, acho que mais me marcou, que na época foi assim, cultura, né? Um filme que conseguiu dialogar fez muito público. Uma cultura pop brasileira, uma adaptação de uma novela gráfica brasileira, do Lourenço. E a mostra tem toda essa cultura que quem realmente frequenta a mostra tem aquelas pessoas que você acaba encontrando todo ano na fila. Entendi tudo. Tipo, tem muitas pessoas que ficam dão piti quando a sessão atrasa. Hoje nem tanto mais, mas um tempo mais atrás as legendas falhavam e vai em francês mesmo sem legenda, entendeu? A transição entre a película e a gente pegou, por exemplo, dura, eu né? peguei agora só os anos 2000 pra cá, mas a mostra vem dos anos 70, foi o foco de resistência de muita coisa. Agora realmente a gente consegue ver toda a cinematografia mundial muito bem, com acesso on demand de internet, mas a contribuição que a mostra teve pro próprios diretores, cineastas e pro diálogo brasileiro com o exterior, pelo menos em São Paulo, é inegável. Você quer citar mais alguma coisa que você viu no festival? No Festival de Cities teve uma presença, teve 3 longas brasileiros. O Boas Maneiras estava na seleção oficial. Tem um filme, O Mal Nosso, que está percorrendo uma boa carreira, um filme bem independente do pessoal de Ribeirão Preto, filme de terror, e que está percorrendo, foi o melhor filme de terror no latino-americano no Festival do México, foi selecionado por Fright Fest de Londres, foi selecionado para o Festival Internacional de Moscou, foi selecionado para uma sessão paralela em Cannes, não é do Festival de Cannes, mas acontece durante Cannes, que é a Blood Window, que é só sobre filmes de terror ibéricos e italianos, e também agora foi selecionado para o New York Horror Fest. E o pessoal tava lá, o filme do Samuel Gali, que teve bastante repercussão em Cities. Outro filme que tem muita passando em Cities é O Animal Cordial, da Gabriela Amaral, que também foi a co-roteirista junto com o Marco Dutra do Quando Era Vivo. Que também é com o nosso Colin Farrell brasileiro, Murilo Benício. Que fez o subestimado Homem do Ano. Um dos grandes filmes... Que é nosso Pulp Fiction. É um dos grandes filmes da primeira metade dos anos 2000. E teve um curta, só vou citar que também Apóstolos, de Marcos de Brito, também passou em Cities. Em Cities também passou a série do canal Space Zé do Caixão, foi selecionada, e passou a série inteira em Cities também. E o próprio, que eu tinha comentado antes, Bruno, o José Mojica tem uma grande presença na história de Cities. Essa foi a 50ª edição do festival, então no museu tinha uma exposição só sobre o festival. E tinha um ano lá de 1978 separado só pro Mojica. Tipo, uma foto, uma frase do Mojica, então... E até porque eles quiseram passar a série nacional, a série do Matheus, quando o Matheus Nachergali fez o Mojica, isso mostra o prestígio que o Mojica tem dentro dessa cena de cinema de gênero, cinema fantástico internacional. Como que passou a série inteira, por curiosidade?
Passou. Outro corte ou não, episódios? Passou em 2 episódios em 3 sessões. 2 episódios por sessão. Passou na sessão Brigadon, que era dentro do Matadouro. Boa. Pra gente fechar, Bruno Graziano, estivemos na cabine de imprensa de Pelé, o Nascimento de uma Lenda, filme de Michael Zimbalist, Jeff Zimbalist, na segunda-feira. Pelé não pôde ir, né? Eu fui pra ver o Pelé. Pelé acordou indisposto, não parece que tá na... preferiram ver o filme do Pelé. Preferindo o filme do Pelé. Aquela coisa, Cinemark, no Iguatemi, pipoca e suco de laranja 10 horas da manhã. E eu tenho 2 considerações pra falar do filme e depois você fala as suas, Bruno Graziano. Primeira, a história do Pelé é muito boa pra você criar uma saga de herói com a história do Pelé. Então eu achei o roteiro cafona. Pra mim a palavra é cafona. O filme acaba em que parte? Não, a história é a infância do Pelé até a final da Copa de 58. É o Nascimento da Lenda, o nome do filme. Não, o recorte tudo bem. Como premissa, como recorte. O recorte é legal. O filme dura 3 anos ali da vida dele. É interessante. Agora, primeiro acho o roteiro cafona mesmo. Criar inimigos pro Pelé dentro da seleção. Criar inimigos na imprensa pro Pelé, coisa que pra mim não combina com a personalidade do Pelé. A intenção dele era ter estreado em 14. Em 14. E a segunda coisa sobre o filme é que lembra aquelas propagandas da Nike no aeroporto na Copa de 98, em que o cara chuta, a bola bate na parede, pinga no prato, o prato vira, já mata no peito. E é um filme de muito... como o nosso treinador da seleção. O Feola. O Feola. Vice Denofrio Feola, cara. E é isso, acho que muito exagerada, né, essa performance de propaganda da Nike, né, pra todo o lance do filme. Mas o filme vai ter distribuição comercial no circuito geral Brasil? Vai. De qual distribuidora? Estreia semana que vem. Acho que da Europa Filmes, né? Da Europa? A produção é da Colômbia? Distribuição da Europa? É que os diretores isso daqui documentário. A distribuição os dois Escobar, vocês viram esse documentário? Esse é muito bom. É muito bom. Inclusive, eles justificaram. A todas as críticas lembram que, em tese, eram caras que têm familiaridade com a cultura do futebol e tal, mas enfim. A sorte do filme do Pelé é realmente a história do maior atleta do século XX. Fora isso, é um filme horroroso. É um filme bobo, infantil. Tem a cena que ele fala pro pai dele: pai, eu vou ganhar a Copa pra você? Tem. E o pai é o seu Jorge. O filme é isso. O filme não tem, como comentamos, o filme não tem uma bebida, não tem um cigarro, não tem uma cena, mas é um filme realmente... Tem o Garrincha também. A parte 58 é legal dos jogos, filtração? Não, nesse sentido, esse é o melhor do filme. É quando a seleção vai pra 58, porque realmente você tem, pela primeira vez, uma imagem cinematográfica, realmente, não documental, desse momento do Brasil. O Garrincha tá bem e tal. Na verdade, tem a história da camiseta azul, pegaram lá porque tinha que fazer camiseta azul. Não, cultura futebolística zero. Cultura futebolística zero. Parece que tem liberdades históricas, como por exemplo a Copa de 58 vista pela televisão, que não teve transmissão direta. Não teve transmissão. Só na Suécia teve. Mas assim, cultura futebolística zero. Todo lance o Pelé dá uma bicicleta. Não tem nenhum apreço a camisa, não fala de como foi a camisa 10. Tudo bem. E o mais constrangedor é realmente uma história tão brasileira que se passa no interior do Brasil até chegar... Filmado inteiro no Rio, né, o filme? Filmado inteiro no Rio, mas falado em inglês. É isso que eu ia falar pra vocês viram o filme, é um filme que eu tava muito expectativa. É um filme sobre o Pelé que não é um filme brasileiro. Não é um filme brasileiro. É constrangedor. Aí você vê como o Hollywood fez isso, na verdade, em toda a sua história. E filmes que a gente considera grandiosíssimos, histórias africanas, asiáticas, e que... Eu entendi, assim, nesse filme do Pelé, como isso é constrangedor, como o colonialismo americano, o imperialismo americano, cultural, é constrangedor. E a gente saiu falando, né? Tomara que um grande diretor brasileiro ainda faça outro filme, outro recorte da história do Pelé. Paulo que colocou aí Beto Bran à exposição. E assim, o filme, outra coisa que me incomoda, como você citou, é que ele é livre do livre. É quase um filme infantil, de fato. Eu acho que as crianças na Inglaterra vão alugar muito esse filme na Netflix. Já que, como muito provável que a família do Senna nunca vai deixar fazer um filme do Senna ficção porreta, meu sonho esportivo brasileiro é ver um filme do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet. Dirigido por... José Eduardo Belmonte.
com Chay Suede. Belmonte de Brasília, que nem o Nelson Piquet. E o Nelson Piquet foi o único segundo piloto da história a ser campeão mundial. Monstro Nelson Piquet. Gravamos um programa esses dias aqui. Foi aniversário do título mundial. Não, sobre ele. Gravamos um programa sobre o título mundial. Paulo, não posso esquecer de colocar a minha dica da mostra. Eu tava quase esquecendo. É papo muito sério. Brasileiro ou estrangeiro, mas numa característica brasileira que é alto astral, que são as exibições ao ar livre da mostra. Ou no MASP, ou no Auditório Ibirapuera, no espaço externo, sempre com ousadias de, às vezes, filmes mudos, com presença de orquestra, ou filmes remasterizados. Segunda-feira, dia 23 de outubro, coisa muito séria aqui, passará um dos filmes que ainda será considerado um dos maiores documentários do século, chamado Híbridos, do cineasta francês Vincent Moon. Vincent Moon, um cineasta novo, com menos de 40 anos, que revolucionou o documentário musical e cultural mundial, criando realmente um acervo de mais de 1000 produções totalmente liberadas pela internet e filmadas ao redor do mundo. Híbridos é seu primeiro longa comercial, com muita participação de rituais regionais brasileiros. Será exibido no Vão Livre do MASP, segunda-feira, às 7h30, num transe, prometerá ser um transe cinematográfico, hein? E um detalhe da mostra, vendo que também teve uma forte presença no Festival de Cities, que teve uma competição especial sobre curtas em VR, em realidade virtual. A mostra vai ter uma seleção de 19 obras em VR no Cine Sesc. Então isso já vem uma tendência em festival de cinema. Uma tendência que a gente torce pra acabar, né? Com todo respeito. Outra coisa que tem que acabar na mostra é marcação de lugar. Isso é no dia a dia. Mostra chegou. Hoje eu fui e não teve marcação, não, hein? Mostra tem que ter clima. Não teve marcação, não. Não, na Cinesala não. Por isso que você pode deitar no sofazinho com o preço da mostra. É que às vezes. Não tinha lugar marcado? É que depende de qual sala da mostra. Se é uma sala de, por exemplo, você vai no Itaú Frecaneca, que é um multiplex, você tem que pegar um lugar, não é mais ou menos isso? Você é obrigado a clicar lá? Eu não sei, eu acho que não, viu? Eu acho que mostra não. Público de mostra até por isso de pipoca. Deixa a pipoca em paz. Até por isso, agora mostra não tem lugar, por isso tem fila, as pessoas querem entrar logo. Eu fui... Você senta na escada, pô, mostra. Então eu tô contente. Você tá viajando. É isso. Semana que vem não estaremos, hein? Eu, pelo menos, e Bruno Graziano. Vamos ao Cine Baru. Cine Baru. Produção da Mostra Sagarana de Cinema a todo vapor, lá no Norte Mineiro. Grande orgulho de Paulo Júnior. 115 curtas inscritos de Minas Gerais, Goiás, Bahia e Distrito Federal. 22 selecionados para a mostra competitiva. E vamos entregar lá o primeiro troféu Baru. Uma mostra colaborativa, independente, mas que consegue aí juntar filmes de regiões brasileiras, né, do interior mineiro, do interior baiano, do interior de Goiás, que às vezes não tem muito espaço nos grandes festivais. E aí vocês ficarão com o Lucas Borges. Viva o cinema de Fresta. E viva Leon Kokoff para sempre. Viva Júlia Zacchia, que fez Rio Cigano. Viva diretor de Boleiros Hugo Giorgetti. Hugo Giorgetti, que fez um filme, é o nosso... O Hugo Giorgetti fez o Amor em Sampa, que é um grande filme fotografado pelo Walter Carvalho, que é o nosso... Mário Monticelli, brasileiro. O Mário, eu diria, nosso Alan Resnais, é o nosso Medos Privados em Lugares Públicos. Maravilha. Viva Alan Fresnado, Desmundo. A gente volta na semana que vem, central3.com.br, ou busca aí no teu celular, Central Cine Brasil. Boa mostra, e a gente volta... Quem sabe com diretores da mostra e também já repercutindo o que a gente conseguia assistir do cinema brasileiro. Valeu, senhores. Assistam Leon Hirschman.